Agora, falando em comida, a gente lembra de qualidade, etc. Aqui tem qualidade, mas para quem foi para a praia, de repente, acabou encontrando aquela contaminação que tá pegando geral ali, né? Hora de falar de um assunto bem sério. Esse surto de virose que tem atingido o litoral de São Paulo desde o final do ano passado. Milhares de moradores e de visitantes das praias paulistas procuraram ajuda médica após sofrerem com esses clássicos sintomas, né, que atingem o trato gastrointestinal, como náuseas, diarreias, vômitos. Para a gente entender como prevenir e também como tratar essa contaminação, hoje no nosso Momento Saúde, a gente conta com a participação do Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista. Falei direitinho? Que bom, seja bem-vindo, viu? Obrigada pela sua presença aqui. É um prazer. Fica à vontade. Aliás, tem tanta gente precisando dessas informações, a gente comentou no começo do programa, tem muita gente que ainda vai pra praia. Sim. E tá super assustado, né? Porque afinal de contas não quer ficar doente. Sim. Porque senão as férias vão pro beleléu, além de ser muito perigoso, né? A gente vai falar sobre cuidados também, né? Antes de mais nada. Mas antes, vamos também falar sobre o que significa um surto de virose. O que a gente pode dizer que está acontecendo um surto? É pelo número de pessoas que são infectadas a cada 100 mil habitantes? Tem algum número, algum parâmetro nessa linha? Olha, o surto, na verdade, ele é uma palavra que atenua um pouquinho a palavra epidemia. O que nós estamos tendo é um surto e epidemia é a mesma coisa, uma epidemia. O que caracteriza uma epidemia? É um aumento súbito do número de casos de uma determinada doença. Então é assim, a gente sabe que no verão a ocorrência de viroses intestinais ela é mais comum por conta do calor, por conta de preservação pior dos alimentos, por conta de ir à praia, etc. Só que aconteceu, o número de casos saiu do habitual. De repente a gente teve um pico de casos e esse pico de casos configura um surto. Por que virose? Porque virose é qualquer doença causada por um vírus. Então, se a gente for pensar, a dengue é uma virose, o HIV é uma virose, a gripe é uma virose. Herpes, enfim. Herpes é uma virose, exatamente. Mas, nesse caso, a doença, a forma como ela se comporta, ela sugere que seja um agente viral. A gente ainda não sabe qual que é. O Adolfo Lutz está correndo atrás, provavelmente em poucos dias a gente deve ter um nome para esse vírus, o que na verdade não faz diferença, porque na verdade não existe um antiviral contra os vírus intestinais. Então, na verdade, o tratamento é um tratamento que independe da causa. É um tratamento que você fica atacando os sintomas, né? Porque ela é Exatamente. autorresolvível, não sei se é esse o termo. Autolimitada. Autolimitada, exatamente. Exatamente. Ela é como um resfriado. Ele vai durar uma semana com ou sem, apesar de tudo que você fizer. E isso é o que sugere que pode ser um vírus, porque no caso, se fosse uma bactéria, por exemplo, que tivesse descobrido daqui a um tempo que é uma bactéria ou não, a bactéria a gente precisa intervir. Aí sim precisa de medicação, precisa entrar com antibiótico. Não seria tão simples assim, ela não é autolimitada? Na verdade, as infecções intestinais bacterianas, na maioria das suas vezes, e elas são causadas normalmente porque o alimento estragou. Então você tem uma fonte de contaminação e você não teria um surto deste tamanho, dessa proporção. Normalmente, o que a gente vê de grandes surtos bacterianos? Por exemplo, uma festa, normalmente uma festa, tipo um casamento na fazenda, que aquela maionese fica a manhã inteira tomando sol ali, sem estar conservada adequadamente, bactérias se proliferam ali, as pessoas comem. E, na verdade, o que provoca a doença não é a bactéria, mas são toxinas que ela produz. Eliminou a toxina, acabou. Tá. Mas é um comportamento diferente. Para a gente pensar numa proporção que pegou vários municípios, inclusive estão se falando em mais de um estado contaminado, né? Porque a gente teve casos em Santa Catarina. Também. Esse padrão é um padrão de vírus. Entendi. A gente não é incomum, né, essa época do ano, as pessoas descerem pra praia e terem algum caso, né? Normalmente, quando você vai num grande grupo, alguém daquele grupo normalmente passa mal em alguma situação, ou porque ingeriu alguma coisa na praia que não era pra ter, né? Não tomou o cuidado devido, ou pela própria água, muitas vezes, né? Acaba acontecendo. Agora, esse ano justamente está atípico e existem algumas causas que estão sendo especuladas. Eu imagino que ainda não tenha um diagnóstico, mas eu ouvi falar a respeito de a maior quantidade de esgoto, a rede de esgoto não deu conta, ou o excesso de chuvas trouxe ainda mais dejetos para a água do mar. O que está se falando a respeito dessas causas? Olha, parece até um certo contrassenso, mas uma parte grande dos vírus intestinais, a transmissão ela é respiratória.
É mesmo? É. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que se contaminou, ela foi para casa, ela vai eliminar esse vírus no ambiente, as pessoas vão inalar e vão se contaminar. Essa é uma possibilidade. Então, agora você imagina, você tem um esgoto contaminado. Esse esgoto, a água evapora e leva para a atmosfera esses vírus. As pessoas inalam e podem se contaminar. Contaminação de praia, a mesma coisa. Agora, tem alguns vírus que a contaminação ela é alimentar. Então, a pessoa ingere esse vírus e não precisa necessariamente comer um alimento contaminado. Vamos supor que você está na praia, a areia está contaminada, você sentou na areia, você pôs a mão na areia, depois você levou a mão à boca. Pronto. Coçou o nariz. Coçou o nariz, pegou. Tá. Gente, eu choquei com essa informação, eu não sabia. Eu achei que vírus gastrointestinal, necessariamente a gente tinha que levar à boca ou ao nariz ou colocar no nosso corpo de alguma forma. Ele tá no ar. Ele tá no ar. Então é totalmente possível, né? Sim. Que com esse calorão que tá fazendo na praia, essa água tá evaporando. Esse calor, essa água tá contaminada, esse esgoto, e eu ouvi, eu li nos jornais a detecção de esgotos clandestinos, que essa água ela não é tratada, ela vai acabar na praia, ela não é mandada por um emissário para o alto mar, porque aí você não tem problema, mas a contaminação da praia também é uma possibilidade. Gente, que coisa! Olha que informação interessante. E quais estão sendo os sintomas clássicos nesse momento? O que a gente está encontrando que as pessoas estão manifestando com essa virose? Tem sintomas que são característicos de virose intestinal, então náuseas, vômito, cólicas abdominais, diarreia, meteorismo, quer dizer aquela coisa que a barriga fica barulhenta, a gente ouve aqueles barulhos na barriga. Esses são sintomas clássicos que a gente vê bastante. Como é que chama esse sintoma? Meteorismo. Meteorismo? Meteorismo. Uma chuva de meteoro. É tipo isso. Mas, além de tudo, essa virose particularmente, algumas pessoas têm manifestado sintomas respiratórios, principalmente sintomas gripais, tipo coriza, nariz entupido, o que sugere que a transmissão desse vírus possa ser respiratória. E uma manifestação que, inclusive, é um sinal de alerta, se a pessoa desidratar, ela ter sintomas de fraqueza, de mal-estar, de queda de estado geral, e isso é um sinal de alerta que a coisa não está evoluindo bem. Fraqueza e mal-estar, quando a gente está com o estômago bagunçado, normalmente parece que ele realmente é o centro do corpo, né? Literalmente, exatamente. Né? O estômago tá ruim, parece que tudo desanda. Febre alta também tem dado? Ou febre baixa? Pouca. A gente tem alguns relatos de febre, mas não tem sido uma constante, o que fala a favor do quadro viral intestinal. E é um vírus altamente contagioso, né? A gente tem ouvido relatos, eu até vi esses dias na internet uma pessoa dizendo que estava na praia com 12 pessoas na mesma casa. 11 adoeceram das 12. Sim. Agora, eles podem ter contaminado e ter contaminado os outros, ou os outros terem se contaminado no mesmo lugar. Também é uma possibilidade. Tá. Que loucura, né, gente? Realmente tá complicado. Agora, o que as pessoas fazem, então, nesse momento? Por exemplo, comecei a ter os primeiros sintomas. Quais são os cuidados iniciais? O que a pessoa tem que fazer? Hidratação. Fundamental se manter hidratado. Agora, é muito difícil você se manter hidratado, porque você vai ter que ingerir coisas que te hidratem, se você estiver vomitando. Então, controlar o vômito. Usou remédio para vômito, o vômito não melhorou, ou você não está conseguindo se hidratar, porque a diarreia está muito intensa, precisa de um cuidado médico. Agora, na vigência de uma infecção intestinal, a hidratação com água, ela não é efetiva. A gente não consegue absorver a água. A água, ela precisa ser carregada para as nossas células. Quem carrega essa água? Sais minerais. Então, a primeira opção para se hidratar, ou é o soro de hidratação oral, seja o isotônico que a gente compra no supermercado. Esse soro de hidratação oral é que a gente encontra na farmácia. Ou então de farmácia, água de coco, suco de frutas, é a primeira opção. Tá. Muita gente tem me perguntado do soro caseiro. Vamos ensinar a fazer? Porque é uma grande dúvida, né? Ele é importante? Assim, ele é a última opção. Última opção? Por quê? Porque se ele for feito certo, ele é ótimo. Só que se ele for feito errado, ele é catastrófico. Jura? Principalmente se errar na proporção de sal. Então é assim, a proporção correta do soro caseiro é 1 colher de café rasa de sal. Então você coloca pega com a colher de café o sal, passa o dorso da faca para deixar ela bem rasinha e coloca em 1 litro de água. 1 litro de água, tá. 1 colher de sopa bem cheia de açúcar, como está aqui, ou 2 colheres de sopa rasas de açúcar.
Mesma coisa, pega o açúcar e passa, misturado em 1 litro d'água. Essa água precisa ser fria, ela não pode ser quente, senão ela cozinha o açúcar. Tá. E manter essa água fresca, de preferência da geladeira, a água, ou água mineral, ou água filtrada, ou água fervida. A gente tem que lembrar que água pode ser uma fonte de contaminação. E a pessoa, ela deve ingerir, seja o soro caseiro, seja o soro de farmácia, seja o isotônico, seja a água de coco, seja o suco de fruta, pequenos goles, muitas vezes. Então é assim, a cada 5 minutos, um golinho. Porque se a pessoa tá ruim, se ela tomar uma quantidade grande, ela pode vomitar e vai ser pior. Vai trazer pra Então, fora. ingerindo aos pouquinhos. Se notou que não tá conseguindo se hidratar, como que a gente nota isso? Não melhora o sintoma de mal-estar. A urina, o xixi, fica escuro, fica concentrado da cor desse isotônico aqui, é sinal que a hidratação não está adequada. Nessa situação, não está conseguindo hidratar adequadamente, é preciso avaliação médica. Aí vai para o hospital, vai para o hospital. Muitas vezes vai E precisar tomar quem um deve sorinho. ir para o hospital, independente dos sintomas, independente de como tá? Pessoas que são de alto risco para evoluir mal. Extremos de idade, então, bebês, crianças até 1 ano de idade, idosos, pessoas portadoras de diabetes, pessoas portadoras de problemas cardíacos, pessoas hipertensas, elas devem passar por uma avaliação médica rigorosa e uma hidratação monitorada. Bem mais atenciosa, né? Sem dúvida. Agora, para quem de repente está com dúvida sobre qual é a colher de café, ou então, minha colher de sopa é um pouco menor ou um pouco maior. Vamos traduzir isso em gramas? A gente tem isso? Sim, Quantas uma colher gramas de são? sopa são 5 gramas. 5 gramas de açúcar. E uma colher de café é 1 grama. 1 grama de sal. Isso. Então, para 1 litro d'água, 1 grama de sal, 5 gramas de açúcar. Porque muita gente confunde, às vezes, a colher de café com a colher de chá. Sim, que é maior, Que né? ela é maior. A Sim. colher de café é pequenininha É aquela mesmo. bem pequenininha, aquela que a gente usa na canequinha, na xicrinha. Tá. Agora, tem muita gente, a nossa audiência na praia, no litoral de São Paulo, também em Santa Catarina, é muito grande, ainda bem. Então, tem muita gente acompanhando agora e eu tenho certeza que tem muita gente assustada nesse momento, querendo saber o que fazer. Já tô aqui na praia, ou então vou pra praia, não quero cancelar as minhas férias. Que conselhos você dá para essas pessoas? O primeiro conselho é, se você não for, não vá. Pelo menos até a gente ter inclusive eu orientei isso a alguns pacientes meus que me ligaram. Eu orientei, olha, espera, adia um pouco, espera a coisa estar mais controlada. Segunda coisa, procedência dos alimentos. Verificar a procedência, evitar ingerir alimentos crus, porque o alimento cru é mais passível de ser contaminado que o alimento cozido, até porque o próprio preparo, o próprio cozimento pode matar esse vírus e resolver o problema. Terceiro, prestar atenção na fonte, na origem da água que você está consumindo. Em tese, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, a nossa água ela é de muito boa qualidade. Inclusive, na cidade de São Paulo, a qualidade da água de São Paulo ela é comparável aos melhores países da Europa. Só que as nossas companhias de água, elas garantem a qualidade da água até a hora que ela chega na caixa d'água. Dali para frente, não é mais responsabilidade deles. Então, manter a caixa d'água limpa. Então, é importante a cada 6 meses esvaziar a caixa d'água e fazer uma boa lavagem dessa caixa d'água. Agora, você está numa praia, você alugou uma casa para ficar numa praia. Até para escovar os dentes, use água mineral. Até para escovar os dentes. Até porque a gente acha que não, mas na hora que quando você escova o dente, você acaba ingerindo um pouco dessa água, querendo ou não. Faz isso despercebidamente. Se a água está contaminada, isso é uma fonte de risco. Então, alimentos cozidos, de boa procedência. Higienizar mãos, aquilo que a gente já sabe também. Higiene básica fundamental, principalmente depois de usar o vaso sanitário, é muito importante, porque você pode estar contaminado e não saber disso e contaminar outras pessoas à sua volta. Tem uma pessoa no grupo que está doente naquela casa, tá com esses sintomas todos e o pessoal ainda não pegou, tem que separar talher, separar prato, dar uma isolada nessa pessoa? A pessoa precisa ficar mais isoladinha, né? E ela tem que ter um rigor na própria higiene. Isolar prato, tá? Eles não precisa, desde que eles sejam adequadamente lavados, não há necessidade. A máscara ajuda? Nesse caso, não? Nesse caso, não. A gente não sabe qual que é o vírus ainda, né? Então, nesse caso, quer usar? Ótimo. Até porque a gente não é o único vírus que está rodando por aí. Mas não é uma coisa mandatória nesse momento.
Tá, e claro, dá uma olhada naquela lista, né, se não me engano é da CETESB, que fala sobre as praias que estão impróprias para banho, porque são muitas, a gente está falando de dezenas de praias só no litoral de São Paulo que estão impróprias para banho. Então, exatamente, e a contaminação ela não está só na água, a contaminação pode estar na areia. Então a praia imprópria ela não deve ser sequer frequentada para tomar sol. Nem para jogar aquele voleizinho, que a gente pode levar areia para dentro de casa, inclusive, né? Exatamente. Tá certo. Olha, informações extremamente importantes. Sigam essas orientações, que você tem tudo aí para ter um verão gostoso, um verão saudável, um verão tranquilo, que é o que todo mundo quer, né? Então eu quero agradecer ao Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista e membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. E vou deixar para você aqui o @ no Instagram para você começar a seguir também, @marcelo.neubauer, tudo com U, né? Isso. Neubauer. Querido, muito obrigada, viu?